Hitler não precisa mais da desculpa de reunir o povo de fala alemã. A poderosa indústria tcheca estará trabalhando para ele. Por que ele não deveria tirar vantagem disso? Os aliados o deixam se safar com isso. Moscou, 1939. A União Soviética é a última grande potência vizinha que resta para se opor a Hitler. Ela assinou um tratado de assistência mútua com a França. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é o nome oficial da Rússia comunista e suas repúblicas satélites. Manipulação das massas na Praça Vermelha mascara a ditadura com mão de ferro de Stalin, que também jogou milhões de pobres infelizes em seus campos de trabalho, os Gulag. A industrialização e a militarização forçada fizeram da União Soviética uma grande potência. Apesar de seu medo do comunismo, as potências ocidentais contam com a União Soviética. Hitler irá surpreendê-las. No verão de 1939, em seu chalé em Berchtesgaden, com seu ministro do interior, Joachim von Ribbentrop, ele prepara uma manobra de obstrução. Hitler, que jurou destruir o comunismo, envia a Moscou Ribbentrop, o nazista, para assinar um tratado com seu pior inimigo, que faria história. Quando Molotov, ministro do exterior de Stalin, assina o Pacto Germânico-Soviético, comunistas são tomados completamente de surpresa, como esses membros do Partido Francês. É agosto de 1939 e as pessoas na França estão aproveitando suas primeiras férias pagas, uma das maiores vitórias da Frente Popular Socialista. Quais as razões por trás desse pacto de não agressão? Os soviéticos dizem que Stalin está querendo ganhar tempo, deixando que Hitler e as potências ocidentais matem uns aos outros. Talvez Stalin, que pretende tomar os países do Báltico e parte da Polônia, tenha até a ilusão de que poderia dividir a Europa com Hitler de forma permanente. Em 1936, o Congresso americano havia aprovado a Lei da Neutralidade para evitar que fossem arrastados para uma guerra europeia mais uma vez. Assim, sem nada a temer dos Estados Unidos ou da União Soviética, Hitler decide acabar com o que ele chama de maior monstruosidade do Tratado de Versalhes, o Corredor Danzig. Em 1919, o território alemão foi dividido em dois a fim de dar à Polônia acesso ao mar. Hitler decide invadir a Polônia e recuperar Danzig no dia 1º de setembro de 1939, às 5h35 da manhã. Primeiro de setembro de 1939. O primeiro tiro de canhão da Segunda Guerra Mundial é disparado contra Danzig. Danzig. Hitler está convencido de que franceses e britânicos não irão tomar qualquer atitude. Entretanto, os dois governos se reúnem imediatamente e enviam a ele um ultimato, exigindo que ele cesse toda ação militar contra a Polônia. Hitler declara: nossos inimigos são pequenos vermes. E acrescenta: quem quer se meter em uma guerra mundial por Danzig? 3 de setembro de 1939. Às 11 da manhã, o embaixador da Grã-Bretanha em Berlim entrega uma declaração de guerra. Às 5 da tarde, a França declara guerra contra a Alemanha. Hitler mal pode acreditar. Generais alemães estão diante do pior dos cenários: guerra em duas frentes. Mas a sorte está lançada. Hitler envia a Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha nazista, para a Polônia. Entrando na batalha, como em uma era passada, a cavalaria polonesa investe contra os tanques alemães e é dizimada.
França, 3 de setembro de 1939. Paris. Estação de trem Gare de l'Est. Muitos desses homens saltaram dessas mesmas plataformas 25 anos atrás em uma atmosfera completamente diferente. Em agosto de 1914, eles marcharam confiantes para a guerra com flores em seus rifles. Mas desta vez não há flores. E não há rifles. Ninguém quer lutar nessa guerra. 4 milhões de homens são mobilizados. Muitos são fazendeiros. A França ainda é um país em grande parte rural. Eles partem para a fronteira alemã a pé, com seus oficiais os acompanhando a cavalo. Exércitos ainda dependem muito de cavalos, e eles são requisitados no mundo todo. A motorização ainda não conseguia suprir o necessário. Gaston Siré, motorista de um desses caminhões ultrapassados com resistentes pneus de borracha, recorda que havia muita falta de equipamento. Recorda que em cada caminhão tinha um rifle para cada 2 homens e que tinha uma caixa com 10 projéteis, mas que não tinham permissão para abrir. Era ridículo. Se tivéssemos tido o que precisávamos, diz Gaston, teríamos lutado, porque não éramos grandes amigos dos Boches. Boche era um termo pejorativo usado para designar os soldados alemães durante a guerra anterior. Eles também eram chamados de vert de gris, que em francês significa verde campo, a cor do uniforme dos soldados, que lhes permitia que não fossem notados enquanto se movimentavam. Mas quem são esses soldados? Vejamos, por exemplo, um desses jovens alemães marchando enquanto canta. Nossa bandeira tremula diante de nós. Nossa bandeira é uma nova era. Nossa bandeira é mais forte do que a morte. Seu nome é August von Kaganeck e escreveu: Eu achava que a carreira militar era a escolha correta. Meus pais também pensavam assim. Meu pai dizia: pelo menos ali, você ainda pode abrir sua boca e dizer o que quer, e não tem que fazer aquela saudação nazista. Em setembro de 1939, August von Kaganeck ainda está treinando para se tornar comandante de tanque. Ele escreveu: Meu pai, que era um general, me dizia: os franceses têm 40 divisões na fronteira, nós temos 15. Todo o restante está na Polônia. 500 mil homens contra 200 mil. Eles nos superam em 2-1. Forças francesas atacam em 7 de setembro de 1939, 4 dias depois de declararem guerra. Essa ofensiva, lançada para mostrar à opinião pública que a Polônia não havia sido abandonada, avança 8 quilômetros na região do Saar. O Departamento de Cinema do Exército Francês mostra os espólios da guerra. Bicicletas. Como se pode ver com esses felizes ciclistas, que recuperaram as bicicletas que haviam sido abandonadas nos vilarejos alemães. A ofensiva do Saar para ali e se degenera em uma série de escaramuças. Ataques por comandos de elite liderados pelo herói Joseph Darnan, que recebe a menção na ordem do dia de primeiro soldado da França. Mais tarde, ele se tornará um dos colaboradores mais fanáticos dos alemães, e no final, ele será executado depois da guerra. O exército francês, apesar de seus heróis e de sua superioridade em números, não toma outras medidas. O general Maurice Gamelin, de 67 anos, é o comandante-chefe das forças aliadas franco-britânicas em terra. Os franceses são mais numerosos que os britânicos, que também acreditam que essa guerra não é para valer e que logo terminará. O próprio Gamelin não deseja lutar novamente a guerra de 1914. Ele quer evitar a qualquer custo um outro banho de sangue. Ele